Bom, então, boa tarde, né? Essa é a nossa segunda oficina sobre gestão climática em municípios de pequeno porte e médio porte. Nós somos a equipe do projeto Climativa, um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq. O meu nome é Rejane, eu sou professora na Universidade Federal de Minas Gerais, trabalho junto à Escola de Arquitetura. Natália, por favor. A ideia hoje é fazer uma apresentação geral do projeto, também do plano de trabalho, de todos os parceiros envolvidos, e, além disso, apresentar alguns conceitos básicos para poder nivelar todo mundo. O que motivou, Natália, pode ir para a seguinte, o que motivou essa chamada do CNPq, que ocorreu em agosto de 2020, foi a construção de uma plataforma chamada Plataforma Adapta Brasil. Essa plataforma está vinculada ao Ministério de Ciências e Tecnologia e, eixos. Ela trabalha três eixos de riscos de impacto climático. É o eixo relacionado aos recursos hídricos, à segurança alimentar e à segurança energética. Atualmente já temos dados disponíveis para todo o país e eu sugiro que todos acessem o link que está aparecendo, né, para conhecer um pouco mais a plataforma e entender como que, ao final do nosso projeto, a gente vai contribuir para a política climática nacional. A ideia, né, dessa plataforma é poder subsidiar todo o país em relação à construção de políticas públicas fundamentadas para lidar com a questão climática que a gente está enfrentando. Por favor. Bom, atualmente a plataforma está sendo desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, associada à Rede Nacional de Pesquisa e Ensino. Como eu falei, está vinculado ao Ministério de Ciências, Tecnologia e Inovação, e além do INPE e da Rede Nacional de Pesquisa, houve esse chamamento feito pelo CNPq no final de 2020, que trabalha em 3 frentes diferentes com universidades de todas as regiões do Brasil para ampliar a abordagem que a plataforma tem hoje. Natália, pode passar, por favor. Atualmente, a plataforma está trabalhando com aqueles 3 riscos que eu apontei, mas a ideia é que ela amplie a sua abordagem, se tornando mais próxima a todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Dessa maneira, a abordagem do problema climático vai ser possível ser feita tratando diferentes camadas, todas as camadas que a gente consegue encontrar nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A chamada do CNPq que a gente respondeu está focada principalmente no Objetivo 2, que trata de fome zero e agricultura sustentável, o Objetivo 6, que trata de água potável e saneamento, o Objetivo 7, que trata de energia limpa e acessível,
o objetivo 9, que trata de infraestrutura, indústria e inovação. O objetivo 11, que trata de cidades e comunidades sustentáveis. E o objetivo 13, que trata de ações contra a mudança global do clima. Basicamente, são esses objetivos que as ações que a gente vai desenvolver busca atender. Natália, por favor. Então, como eu disse, a gente também vai se apresentar, né, como equipe. O projeto é financiado pelo CNPq, tem duração prevista de 36 meses, e a coordenação desse projeto está sendo feita pela professora Roberta Gonçalves Vieira de Souza, que é professora também da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Além da Escola de Arquitetura, há professores da Escola de Engenharia envolvidos nesse projeto. Há também outras instituições parceiras muito importantes, fundamentais para o desenvolvimento pleno das atividades. A Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais é um importante parceiro do projeto. O Cefet MG traz contribuições muito importantes na área de mobilidade, também na área de clima urbano. A Fundação João Pinheiro traz pesquisadores que trabalham há bastante tempo, algumas décadas, com planos diretores no estado de Minas Gerais. O ICLEI é uma organização internacional que atua no mundo inteiro, ajudando governos locais a trabalhar em prol da sustentabilidade. E, além disso, temos também como parceiros a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, principalmente a Secretaria de Meio Ambiente. Falando, né, então, um pouquinho de cada um dos parceiros, pode passar, Natália. Como eu disse, né, o financiamento do CNPq foi obtido através de uma chamada pública, número 23 de 2020, que tinha como objetivo apoiar projetos em temas relacionados à sustentabilidade urbana e regional para produzir subsídios para políticas nacionais de desenvolvimento urbano e regional. Pode passar. Bom, essa chamada tinha como objetivo, né, avançar nas análises dos impactos observados em relação às mudanças climáticas em todo o território nacional, contribuir com as oportunidades e custos, né, do setor, identificação de oportunidades e custos no setor econômico, buscando desenvolvimento sustentável a partir de uma abordagem integrada. Também atualizar a Agenda Brasileira para o Desenvolvimento Urbano Regional Sustentável e contribuir com a construção e consolidação de abordagens do desenvolvimento sustentável do país. Pode passar. Como eu disse, a Universidade Federal está coordenando. Nós temos atuação de pesquisadores doutores com experiência em desenvolvimento de projetos de pesquisa nas áreas de planejamento urbano, análise de mudanças climáticas, eficiência energética do ambiente construído, segurança e gestão hídrica e sustentabilidade. Essa equipe também tem experiência no desenvolvimento de planos diretores e leis municipais e conta com infraestrutura para todo o desenvolvimento do projeto. Além da Universidade Federal, a gente tem a UENG, especialmente a Escola de Design, nossa parceira direta, né, que atuam pesquisadores, doutores com experiência na área de design para sustentabilidade, resiliência urbana, mudança climática, território e cultura.
Eles estão trabalhando na estruturação da rede de divulgação e promoção de talentos, produtos e serviços em empreendimentos locais. A partir de levantamentos feitos junto à comunidade, como uma forma de maximizar a geração de trabalho e renda em cada território. E também trabalharam no desenvolvimento da identidade visual do projeto, que vocês podem ver no canto superior direito da tela. A próxima instituição parceira é o Cefet, o Cefet-MG, né? Dentro da instituição que trabalha com estudantes desde da formação do ensino médio até o doutorado, a gente tem a contribuição principalmente na análise de mobilidade urbana, com fragilidades sociodemográficas e trabalho de climatologia urbana, conforto térmico urbano, que tem relação direta, né, com os nossos temas. A próxima instituição parceira, a Fundação João Pinheiro, então, tem muitos anos de atuação, lidando diretamente com a efetivação de políticas públicas relevantes para a sociedade, principalmente no estado de Minas Gerais, mas a atuação da Fundação João Pinheiro não se restringe ao estado. Bom, a diretoria de políticas públicas que está diretamente vinculada e tem uma vasta experiência na elaboração de planos diretores e está nos dando suporte em relação a esse aspecto. A próxima instituição é a Prefeitura de Belo Horizonte, que se destaca entre as municipalidades do Brasil como pioneira em relação à preocupação em desenvolvimento de uma política climática para os municípios. Belo Horizonte está atualmente desenvolvendo o seu plano de ação climática também. Entretanto, já tem pelo menos mais de uma década de experiência em lidar com o problema do clima, contando com legislação e política pública e política municipal bastante sólida nesse aspecto. E, por fim, o ICLEI, como eu disse, é uma instituição internacional ligadas a... É uma instituição, é uma ONG, né? Não é uma instituição ligada a nenhum governo, mas dá suporte a governos locais visando sustentabilidade. Atualmente, são mais de 2.500 municípios e regiões que contam com o apoio do ICLEI em 125 países. O ICLEI tem um escritório na América do Sul e... na verdade, ele tem um setor chamado ICLEI América do Sul, corrigindo, e tem um escritório em Belo Horizonte, que, inclusive, também está apoiando o desenvolvimento do Plano de Ação Climática de Belo Horizonte. Pode seguir, Natália. Para hoje, a nossa previsão é a seguinte. A gente, então, faz, né, essa abertura às 14h30, começamos um pouquinho atrasados. Na sequência, a gente vai apresentar o projeto em si e como se darão as atividades com os nossos municípios parceiros. Depois, a gente apresenta alguns conceitos básicos importantes para a gente conseguir conversar e entender qual é o problema que a gente está tentando construir solução junto. Depois, a gente vai apresentar ferramentas de avaliação de impacto climático e planos de ação climática. E, por fim, a gente tem o espaço previsto para debate.
Ao final de cada uma dessas sessões, a gente também já separou um espaço para dúvidas. Então, todo mundo que tiver dúvida pode anotar que ao final de cada uma das falas, vocês vão poder se manifestar. Para a próxima terça, a nossa previsão é também começar às 14h30, e a gente vai falar de noções sobre governança climática nos municípios e também de compliance. O nosso segundo bloco vai tratar da importância da participação popular na questão climática, como apresentando metodologias e algumas ferramentas de ação. Depois, a gente vai falar de como a construção de política municipal para lidar com a questão do clima pode auxiliar ao acesso a financiamentos. E, por fim, a gente vai... Aqui está errado, a gente vai apresentar a documentação necessária que vocês precisam começar a organizar para disponibilizar para a gente. E aí, da mesma maneira que hoje, a gente encerra com tempo para debate. A nossa previsão é que o projeto de pesquisa fosse apresentado pela Camila, mas ela acabou de me avisar que a internet dela não está funcionando bem e ela caiu novamente. Então, se ela voltar, eu passarei a palavra para ela, mas enquanto ela não consegue retornar para a reunião, eu sigo apresentando o nosso projeto de pesquisa. Bom, o nosso projeto de pesquisa tem, digamos, um nome bastante longo, que é Avaliação, Aplicação e Customização de Método para Análise de Impactos Climáticos e Desenvolvimento de Plano de Ação Climática em Municípios de Pequeno e Médio Porte. A previsão, né, ele teve início em janeiro de 2021 e está previsto para terminar em dezembro de 2023. Embora ele tenha esse nome bastante longo, a gente resolveu dar um apelido mais curto, pode passar, Natália, para ele, e a gente tem chamado, então, o Projeto de Climativa. Bom, esse projeto, como eu já falei, está dentro de uma chamada bastante ampla do CNPq, que visa dar suporte à construção da plataforma Adapta Brasil, e a nossa atuação tem como foco municípios de até 100 mil habitantes. E a intenção é desenvolver uma estrutura para avaliação de impactos climáticos nesses municípios, considerando dados, indicadores, informações sistematizadas, relatórios técnicos, guias, enfim, material e dado já existente. A gente sabe que grande parte das metodologias disponíveis hoje demandam um corpo técnico bastante robusto e um volume de dados muito grande. Então, o projeto busca entender qual seria a informação mínima e o trabalho necessário com essa informação mínima para a gente conseguir fazer uma avaliação de impacto climático no município. Tendo feito essa avaliação, a gente vai para o segundo objetivo, que é o desenvolvimento do método de elaboração do Plano de Ação Climática. E o nosso método espera ser participativo. A gente valoriza muito a participação de todos, ou da maioria dos habitantes do território na construção desse plano, para que, de fato, ele possa sair do papel e ir para a vivência das pessoas. Natália. Vou tirar um negócio para falar que eu fiz uma coisa hoje. Tem alguém com o microfone aberto? Por favor, poderia fechar? Bom, o objetivo específico relacionado aos municípios é aplicar a metodologia que a gente desenvolveu, tanto para avaliação de impacto climático,
quanto para o plano de ação climática. A gente vai ter 2 estudos de casos. Esses 2 estudos de casos já foram escolhidos, é a cidade de Itatiaia-Sul e a cidade de Curvelo. Além dos 2 estudos de caso, a gente conta com a participação de cidades observadoras, que irão acompanhar todo o processo que a gente está aplicando nas cidades de estudo de caso e podem replicar a metodologia nos seus municípios e assim ajudar a validação ou aperfeiçoamento das metodologias propostas. Além desse objetivo específico, há vários outros, entretanto, eles não têm interface direta com os municípios e daí a gente não vai abordá-los hoje. Natália, como eu falei no início, né, a gente está trabalhando com o ODS 2, relacionado à fome, o 6, relacionado à água, o 7, à energia, o 9, à indústria, inovação e infraestrutura, o 11, a comunidades sustentáveis e o 13, a ação contra a mudança global do clima. Isso significa que as nossas metodologias irão trabalhar com dados e indicadores mais relacionados a esses ODS em especial. A escolha desses ODS não foi feita por nossa equipe. Essa foi uma escolha colocada no edital que o CNPq lançou lá no ano de 2020. E então, todas as equipes de pesquisadores que estão atuando junto à Plataforma Brasil nesse momento têm esses ODS como norte. Não significa que os outros não estão sendo contemplados, mas foi feita uma escolha por parte do CNPq, né, e do Ministério de Ciências, Tecnologia e Inovação, que esses seriam os objetivos de desenvolvimento sustentável prioritário nesse momento de desenvolvimento da plataforma. Bom, adiante. Aí, como eu disse, né, nossas cidades estudo de caso são Itatiaia-Sul, que é o estudo de caso com menos de 50 mil habitantes, e Curvelo, o estudo de caso com mais de 50 mil habitantes. A gente quer entender se essas duas dimensões de cidade impõem alguma diferença na apropriação da nossa metodologia. Da mesma maneira, a gente separou as cidades observadoras. Cidades observadoras do grupo 1, Bambuí, Canaã, Conceição do Mato Dentro, Matozinhos e Turmalina são cidades observadoras com menos de 50 mil habitantes. As cidades observadoras do grupo 2, Bom Despacho, Guaxupé, João Molevade e Três Pontas, são cidades observadoras com mais de 50 mil habitantes e também vão ajudar a gente a verificar se há algum ajuste necessário para esses 2 portes de município. Podemos ir adiante. Bom, o nosso plano de trabalho para a cidade de estudo de caso e para a cidade observadora é muito semelhante. Eu vou começar falando da proposta de trabalho para a cidade de estudo de caso e logo na sequência eu falo para as cidades observadoras. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida em qualquer ponto, pode anotar que ao final desse assunto a gente tem um tempo para esclarecer todo mundo, tá? Bom, a gente começa, então, com o lançamento, né, dos trabalhos. A gente entende que esse lançamento dos trabalhos já aconteceu numa reunião que a gente teve com os municípios, quando a gente solicita que os municípios comecem a gente apresenta um plano de trabalho detalhado e solicita dos municípios a primeira atividade, que é o mapeamento de atores para poder compor essa equipe municipal que vai lidar diretamente com a nossa equipe durante os trabalhos no município. A etapa seguinte, a gente vai elaborar
a análise de impacto climático no município. Para a gente fazer essa análise de impacto climático, a gente precisa de algumas informações. Parte desses dados serão obtidos informações em bases de dados públicas, seja estaduais, seja nacional, e a outra parte desses dados a gente espera que os municípios nos forneçam. Quais são esses dados e, enfim, detalhamento, a gente vai apresentar na última parte da nossa oficina, na terça-feira que vem. Bom, quando a gente tiver os dados, a gente vai desenvolver internamente a análise de impacto climático. Quando a gente tiver essa análise pronta, a gente vai começar o trabalho de campo, e para esse trabalho de campo vai ser bastante importante contar com a participação popular. Pode ser que a gente faça, é bem provável que a gente faça trabalhos de campo com um objetivo mais técnico durante a análise de impacto climático. E quando essa análise estiver pronta, a gente vai para a cidade e aí a gente quer apresentar para a população e ouvir a população com o intuito de inclusive, melhorar essa análise técnica, porque quem somos nós, né, que trabalhando apenas a partir de dados, podemos dizer que conhecemos mais um território do que vocês que estão lá todos os dias. Então, a gente entende que essa análise técnica é o primeiro passo da avaliação de impacto climático, e quando a gente fizer a interação com o município, a gente vai conseguir complementar essa avaliação de impacto climático no município, e a partir daí a gente pode partir, a gente pode dar o passo seguinte, que é começar o desenvolvimento do plano de ação climática. Vai ter uma primeira rodada de proposições, que será feita por nós, do projeto do Climativa. A equipe climativa novamente volta ao município para apresentar para a sociedade numa segunda rodada de conversa essas propostas. As nossas propostas podem ser validadas ou não por vocês, né, e pela comunidade. Vocês podem incluir outras propostas e, a partir dessa rodada, a gente faz a síntese do plano de ação climática. Então, esse é o caminho que a gente vai usar, tanto para Itatiaia-Sul, quanto para Curvelo. No slide seguinte, a gente tem um plano bastante semelhante para as cidades observadoras. O que muda é que cada etapa será desdobrada, no caso das cidades observadoras, em 2 momentos, né? No primeiro momento, a cidade observadora está assistindo, acompanhando ao processo da cidade estudo de caso, do grupo dela, né? E no momento seguinte, ela está aplicando a metodologia no seu território. As cidades observadoras contarão com um apoio técnico, como se fosse uma tutoria ou uma mentoria, para desenvolver as etapas, digamos, técnicas do plano de ação climática. O que as cidades estudo de caso não precisarão se preocupar, porque essas etapas serão desenvolvidas pela equipe do Climativo. Pode ir para a seguinte, Natália. Obrigada. E aí a gente tem, né, a equipe local que vai lidar diretamente com a gente, é uma equipe fundamental para o sucesso do plano. Eu falo sem nenhuma dúvida, vocês são muito mais importantes para o plano, para a gente conseguir chegar num plano adequado, pertinente para a realidade municipal,
do que a nossa equipe de pesquisadores. A gente definiu como perfil desejado dessa equipe cidadãos que tenham interesse em participar de assuntos da comunidade, e daí pode ser líder comunitário, membro de conselho municipal, pode ser liderança jovem ou não, pode ser influenciador digital do município. É muito importante o interesse das pessoas. É muito importante. Além disso, se associado ao interesse em participar, a gente tiver formação técnica para lidar com a temática urbana, por exemplo, profissionais formados em arquitetura, em engenharia, em geografia, pessoas que lidam com saneamento, com agricultura no município. Todos esses saberes são muito importantes para compor a equipe técnica. E, além disso, a gente precisa contar com participação de servidores do município, pode ser servidor concursado ou um servidor comissionado. A gente sugere que esses servidores estejam vinculados às secretarias de obra, planejamento urbano, meio ambiente, defesa civil ou outras, porque a maior parte das informações que a gente vai solicitar provavelmente estão nos arquivos dessas secretarias, mas servidores de qualquer secretaria são super bem-vindos. Se a gente tiver secretaria, por exemplo, né, como eu citei lá no início, o Vandeci, que é da Secretaria de Assistência Social, como ele mesmo disse, em Itatiaia Sul, ele vai trazer informações muito importantes sobre o impacto social que eventuais questões climáticas do município podem estar causando. A Secretaria de Educação pode trazer para a gente informações muito importantes relacionadas à formação das crianças e, eventualmente, pode até enxergar uma oportunidade de trabalhar esse assunto nas escolas municipais. Então, não tem parceiro ruim nesse caso. A gente destacou essas secretarias porque, provavelmente, arquivos dessas secretarias serão demandados como dados de entrada para o nosso trabalho. Eu não sei se todas as cidades já formaram sua equipe local, se ainda não fizeram, ainda está em tempo. A gente está, inclusive, gravando esse encontro de hoje para que, se eventualmente novas pessoas quiserem agregar, a gente poder disponibilizar essa conversa para manter sempre o nível básico, todo mundo entender o que é o projeto, o que a gente está falando e como a gente vai trabalhar. Seguinte, Natália, por favor. Bom, então aqui a gente tem um cronograma, né, de trabalho para Itatiaia Sul, que a gente prevê que será um trabalho de 7 meses corridos. A gente está considerando, nossa expectativa é que o mês 1 seja o mês de junho. E aí, no mês de junho, provavelmente, a gente deve trabalhar o mapeamento desses atores para além da equipe local. Outros atores... tem alguém com o áudio ligado novamente. Esses atores sejam mapeados e a gente vai começar a apresentar para o município estratégias de mobilização e comunicação para mobilizar a sociedade. Bom, provavelmente julho e agosto a gente deve trabalhar internamente na equipe do Climativa o diagnóstico que vai gerar a avaliação de impacto climático.
E no final de agosto, a gente deve ter nossa primeira rodada de participação popular, que a gente espera que seja uma participação bastante ampla. Além disso, a gente começa setembro e outubro, provavelmente, a trabalhar novamente internamente com as proposições. Final de outubro, a gente deve voltar ao município apresentando essas proposições. E se tudo seguir bem, até dezembro, a gente deve entregar a versão do Plano de Ação Climática para Itatiaia-Sul. Esse é o nosso cronograma. No slide seguinte, a gente tem um cronograma para a cidade de Curvelo, que conta com as mesmas etapas, porém, nesse momento, a gente não consegue precisar quando será o lançamento, se a gente conseguirá fazer em janeiro de 23 ou em fevereiro de 23. Mas a previsão é que aconteça em janeiro ou fevereiro de 23, e a partir daí a gente tenha 8 meses para finalizar o trabalho. A gente está dando um tempo um pouco maior para Curvelo, em função do deslocamento também ser um pouco maior, a gente considera a etapa de diagnóstico, né? Essa etapa aqui 1.3. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas enfim, a etapa onde está escrito diagnóstico, que é quando a gente vai realizar a avaliação de impacto climático, a gente está considerando um mês a mais, porque pode ser necessário maior tempo devido ao deslocamento da equipe ser um pouco mais demorado. Bom, adiante. As nossas cidades observadoras têm esse cronograma e a gente, ele está menorzinho, mas ele tem as mesmas etapas que as cidades estudo de caso, só que além, a gente vai ter sempre a etapa de observação, que é quando está ocorrendo na cidade estudo de caso, e depois a etapa de atuação. A gente faz uma previsão sempre maior para a etapa de atuação, que é quando a cidade observadora está atuando no seu município, aplicando no seu município a metodologia. Então, há sempre um tempo maior para a cidade aplicar do que o tempo que a equipe do Climativa utiliza. Lembrando que durante os momentos de atuação, essas cidades vão contar com a tutoria da equipe. A nossa expectativa, na verdade, assim, a nossa certeza, a gente consegue garantir os pesquisadores que não são professores vinculados a universidades, parceiras, a gente consegue garantir a atuação deles como tutores das cidades observadoras até dezembro de 2023. Então, após essa data, a gente entende que algum município pode precisar de um pouco mais de tempo. Após essa data, a gente está ainda estruturando como se dará a tutoria. Então, a gente ainda não tem uma resposta exata como será essa tutoria após dezembro de 23, caso a gente entenda que seja necessário prorrogar um pouco mais o trabalho das cidades observadoras. Podemos ir adiante. Bom, aqui um pouco sobre a contrapartida dos municípios. Antes de... Eu acho que é o último ponto aqui, antes da gente finalizar essa primeira parte. Então, o que a gente entende que é a contrapartida dos municípios nessa atividade, né? Bom, o município fez a formalização de interesse por meio de um termo de parceria. Então, a gente tem essa parceria formalizada. Além disso, a gente espera que o município formalize para a gente quem será responsável pela coordenação geral dos trabalhos
pelas coordenações temáticas. Os nossos temas são os ODS, aqueles 6 ODS que eu mostrei, do núcleo gestor e a equipe de mobilização de cada município. Então, para a gente é muito importante receber essa formalização. Os coordenadores temáticos, eles vão ser o principal contato da equipe de pesquisa climativa com o município. Portanto, a gente vai solicitar as informações diretamente a eles, a gente vai agendar as reuniões, seja reunião online, seja as reuniões em loco, com esses coordenadores. A gente vai contar com eles para trabalhar na divulgação das discussões nas cidades, e a gente espera que eles sistematizem contribuições resultantes dessas discussões. Então, a gente está numa roda de conversa com a população, a gente espera que a sistematização, a organização, né, dessas contribuições seja feita pelos coordenadores temáticos. Além disso, a gente espera que os coordenadores temáticos nos dêem o retorno, né, do material consolidado nas rodas de conversa. O núcleo a coordenação geral e o núcleo gestor, ele tem um papel na condução geral, no monitoramento dos trabalhos, né, para manter tudo funcionando. Precisa que seja validado pelo núcleo gestor e pela coordenação geral todas as etapas concluídas, e a gente precisa que o núcleo gestor nos indique, né, quem são os seus membros, quem vai participar das reuniões de tutoria com as cidades observadoras, porque a cidade de estudo de caso vai participar das reuniões de tutoria com as cidades observadoras para poder passar a sua experiência. Bom, e quem é o grupo de trabalho de campo? Esse grupo vai trabalhar, né, em eventos presenciais, com participação popular no município. A gente precisa que esse grupo organize o local, deixe o local preparado, que o local tenha dimensão adequada para o público esperado, que prepare transporte, se for necessário, para que todo o município, né, todos os distritos do município possam se fazer representados. Eventualmente, se for necessário algum tipo de, em função do encontro ser bastante longo, se for necessário providenciar algum tipo de alimentação para as pessoas que estão ali, essa equipe de trabalho fica responsável por isso. Além disso, a equipe de trabalho de campo vai fazer interface direta com a identificação dessas lideranças para ajudar na mobilização de ter uma participação popular bastante efetiva. No caso da contribuição das cidades de estudo de caso, das cidades observadoras, que está no próximo slide, a gente tem expectativas relativamente parecidas, entretanto, a gente não vai contar com a equipe de campo, né? Porque a gente não vai, a equipe de pesquisadores do Climativa não irá a campo nas cidades observadoras. A expectativa em relação aos coordenadores temáticos é a mesma, e ao núcleo, a coordenação geral e ao núcleo gestor também. A gente espera, como contrapartida, que essas cidades disponibilizem, ao final dos trabalhos, o plano de ação climático e avaliação de ação climática que foi desenvolvida para que a gente tenha conhecimento desse documento que foi construído a partir da observação das cidades de estudos de caso e das tutorias realizadas durante os 2 estudos de caso. Então, basicamente, é essa contrapartida. A gente termina a nossa primeira etapa, e aí vocês que tiverem dúvidas podem abrir o microfone e a câmera para colocar as dúvidas, por favor. Regiane.
Diga. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Lorena, eu sou servidora do município de Bom Despacho. Somos cidades observadoras da cidade de Caso Curvelo. A minha dúvida é se quando vocês fizerem esse trabalho lá, para depois a gente poder observar e aplicar no nosso município, se isso vai ser repassado para a gente dessa maneira online também, se a gente vai ficar por dentro de cada etapa para depois fazer a aplicação aqui no município, como que vai funcionar? Exatamente, Lorena. A ideia é que o município, a ideia é que todas as ações sejam pelo menos híbrida, para o município que não puder deslocar conseguir acompanhar. Tem algumas atividades, por exemplo, trabalho de campo. A gente não consegue ir para campo fazendo quase que como uma live, sabe? Enquanto a gente está fazendo levantamento técnico. Aí, para esse tipo de atividade, a gente vai dar a tutoria, descrever o que foi feito, etc. Vocês não vão ver isso acontecendo em tempo real. Mas todas as reuniões que a gente fizer de maneira remota com a cidade de estudo de caso, as cidades observadoras serão convidadas a participar. Todas as rodas de conversa que tiverem participação popular, a gente conta com a possibilidade de transmitir de maneira remota para que as cidades observadoras possam participar. E, eventualmente, para que outras pessoas do município, né, que eventualmente não conseguiram se deslocar, também possam participar. Então, a ideia é que vocês, de fato, observem, estejam presentes fisicamente ou remotamente, para poder ver o que está sendo feito, vocês conseguirem se organizar para poder replicar. Então, terá um cronograma. Sim, vai ter um cronograma. E depois disso, quando vocês estiverem fazendo de fato, vocês vão ter as tutorias para eventuais dúvidas, para conferir, o meu cronograma está assim, a gente pensou em fazer assado, o que vocês sugerem, enfim. A gente vai estar fazendo esse suporte de tutoria para todas as cidades observadoras também. Tá, joia. Obrigada. De nada. Alguém tem outra questão? Então, eu vou pedir para a Natália compartilhar de novo. E agora vocês vão continuar me ouvindo mais um pouco, que eu vou trazer para vocês os conceitos básicos que a gente está trabalhando nesse tema. E depois eu prometo que eu fico caladinha e passo a palavra para a Natália. Bom, a ideia aí mesmo, Natália, na emergência climática, é entender por que a gente está trabalhando com isso, quais são os conceitos envolvidos nisso. E hoje é um dia, até a gente está vivendo, né, até uma semana bastante que elucida, que explica e justifica por que esse tipo de ação. Eu não sei se vocês ouviram falar, mas a gente está prestes a receber, aqui no estado de Minas Gerais, né, em todo o país, mas aqui no estado de Minas Gerais, uma das maiores frentes frias, uma das mais fortes das últimas décadas. E associada a ela, no litoral do Rio Grande do Sul e no sul do litoral de Santa Catarina, está se formando uma tempestade tropical. Hoje, essa tempestade está classificada como tempestade subtropical, mas ela está ganhando força. E isso significa, quando ganhar força, significa ventos cada vez mais fortes e área de comprometimento também maior. Esse é o segundo evento climático extremo em menos de um mês na região sul do Brasil. Então, não tem mais como negar que a gente está vivendo uma emergência climática. O último evento climático que a gente teve,
menos de um mês no sul do Brasil, gerou danos econômicos, né? Perdas econômicas importantes, problemas de funcionamento nas cidades, algumas pessoas feridas, enfim. A emergência climática não é alguma coisa que vai acontecer, é alguma coisa que a gente já está vivendo. E o que eu queria... pode ir para o seguinte, Natália? Falar que, por exemplo, no caso dessas duas emergências climáticas, né, que a gente deve viver nos próximos dias na região sul do Brasil e a que a gente viveu há menos de um mês atrás, elas estão impactando as capitais e as cidades de grande porte da região, mas principalmente as cidades de pequeno porte, que são as mesmas que a gente está trabalhando aqui, cidades com infraestrutura muito parecida com as de vocês, né? Vocês já devem ter ouvido falar desses 3 termos, né? Crise climática, mudança climática, impacto climático. Todos esses termos são usados para falar do mesmo problema, né? Que é consequência de eventos extremos do clima na nossa vida econômica e social. Eu não sei se é bastante claro para todo mundo qual a diferença, mas eu vou tentar rapidamente esclarecer essa diferença para vocês. Bom, por que eu usei no início o termo emergência climática? Porque é alguma coisa que está emergindo, está acontecendo agora, né? E precisa de uma resposta também rápida. A gente usa... Natália, pode ir para o seguinte, por favor. A gente... deu uma desconfigurada. A gente usa o termo mudança climática há muito tempo e para falar de muita coisa. Por quê? O clima da Terra, ele sempre mudou. Nessa imagem, que deu uma pequena desconfigurada, eu estou fazendo uma síntese de 4,5 bilhões de anos do nosso planeta, porque durante todo esse período, o planeta passou por mudança climática. Essas mudanças provocaram definições de eras, né? A gente tem, por exemplo, as eras glaciais, onde teve um resfriamento muito grande. Depois, outras eras de aquecimento. E tudo isso foi muito importante para configurar a diversidade de seres vivos que ocupam o planeta Terra hoje. Então, o termo mudança climática, ele não se refere a um problema, nem a uma novidade. Mudança climática é a situação natural do planeta Terra. A mudança climática sempre aconteceu. Entretanto, no slide seguinte, vocês vão poder ver que a preocupação atual com a mudança climática está muito mais relacionado com a velocidade com que ela acontece e com as causas. E por isso a gente tem usado o termo crise climática, também o termo impacto climático e o termo emergência climática. Então, todos esses termos que eu citei, impacto, crise climática e emergência climática, eles estão relacionados a, de fato, problemas que a atual mudança climática está produzindo. Entende-se que essa mudança que a gente está vivendo, ela é provocada por conta da ação humana e não devido a processos naturais, como acontecia até aqui o final do século XIX. Vocês vão ver o início desse gráfico, ele mostra o ano de 1880, mais ou menos ali, um momento de
algumas décadas da Revolução Industrial a pleno vapor. E aí a gente começa a perceber, desse período em diante, uma variação mensal na temperatura global que mostra claramente que essa variação tem apresentado uma tendência de alta. Tudo que está em vermelho significa valores de alta e que se acelera, agora olhando para o finalzinho do gráfico, no lado direito, onde tem uma linha preta, exatamente aí, esse período aponta que se inicia em 1999 e perdura até hoje, a gente consegue perceber uma aceleração desse processo. Essa aceleração é o que a gente chama de emergência climática. E a crise climática é resultado dessa emergência climática que produz impactos. Esses impactos podem ser, como no começo do ano, no sul da Bahia, enchentes destruindo cidades inteiras, né? Então, isso é um impacto muito grande na economia de cidades inteiras. Pode ser, como infelizmente a gente viu em Petrópolis há poucos meses atrás, impactos que, além de danos materiais, a gente tem um número muito grande de perdas de vidas, e acontecendo com muita frequência, quer dizer, com uma frequência cada vez maior, né? A gente tem, da década de 80 para cá, eventos como deslizamentos de grande porte na cidade de Petrópolis, cada vez mais frequentes. Então, por isso que a gente está preocupado com essa mudança agora, porque ela não é natural, ela é provocada pela ação humana. O que aconteceu da Revolução Industrial para cá, que não acontecia antes, é a emissão em grande escala de CO2. E essa emissão de CO2 e outros gases que provocam efeito estufa se intensifica após a Segunda Guerra Mundial, quando a gente percebe aí no gráfico, mais ou menos na metade do gráfico, a acentuação da variação de temperatura cada vez mais de forma positiva, né? Temperatura cada vez aumentando. Podemos ir para o seguinte. Bom, então, fazendo uma síntese disso, a gente tem mudança climática como uma coisa natural, que desde a Revolução Industrial para cá, começou a acontecer também pela ação humana, e que do pós-guerra para cá está gerando uma crise climática, e essa crise climática produz impactos no nosso cotidiano. Então, todos esses termos se referem aos processos que estão provocando consequências sobre a nossa vida, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista de infraestrutura. Por isso é necessário que a gente também reaja a essa situação, né? A gente não pode ficar passivo diante de uma situação que está acontecendo por conta de ações nossas, ações humanas. A nossa ação precisa ser organizada, assertiva, para evitar, ou pelo menos minimizar, impactos mais graves se essa tendência que a gente está observando de 1999 até hoje, de aceleração do processo de mudança, se manter. A gente precisa quebrar essa tendência, a gente precisa desacelerar esse processo para conseguir preparar as cidades para lidar para essa nova realidade climática que está se colocando. No seguinte, a gente consegue perceber, por esse questionamento, que as ações que levaram à crise climática aconteceram predominantemente nas cidades. E, portanto, a gente precisa reagir também nas cidades para minimizar esses problemas. A crise climática está provocando uma condição nas cidades de vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade nas cidades gera
na verdade, é um grande desafio para o planejamento urbano, seja das metrópoles, seja das cidades de pequeno porte. O desafio é igual para todo mundo. A tempestade tropical, ela não escolhe, ela não olha se é uma cidade com mais recurso financeiro ou mais recurso técnico ou não. Ela simplesmente acontece. Então, todas as cidades precisam estar igualmente preparadas para lidar com o problema. Podemos ir adiante. E aí eu estou exemplificando um pouco quais são essas vulnerabilidades climáticas, que tipo de impacto climático a gente está vivenciando. Eu peguei algumas manchetes relativamente recentes que exemplificam isso. Então, a gente pode ter impacto na produção de alimentos, né? A gente tem, por exemplo, uma matéria no canto direito apontando que a mudança climática ameaça a produção de alimentos de acordo com a ONU. No caso brasileiro, o Cerrado, que é a região que mais produz alimento atualmente, seria a mais prejudicada por conta da mudança do regime de chuvas que pode ocorrer. A geração de energia, a gente estava até o início desse mês pagando uma tarifa muito mais alta devido à escassez hídrica, né? E num momento pós-pandemia, com a economia bastante combalida, o orçamento das cidades e da família e, consequentemente, das cidades, sendo comprometido por conta disso. Então, a gente precisa, além de pagar mais na conta, a gente precisa acionar usinas, que no caso das usinas brasileiras, são usinas que usam combustível fóssil, por exemplo, gás natural. Quando a gente não tem água o suficiente nos reservatórios, a gente precisa acionar as usinas a gás, e aí, além de pagar mais caro por isso, a gente ainda está aumentando a emissão de CO2 na atmosfera. No verão passado, na Índia, algumas cidades registraram temperaturas da ordem de 50 graus. Tem uma reportagem bastante interessante na BBC News que mostra, inclusive, como a vida das pessoas, como que as pessoas e pessoas com também vulnerabilidade social tiveram que adaptar suas vidas para poder passar por esse tipo de extremo climático, né? Essas ondas de calor. Além disso, a gente viu na Europa, Estados Unidos e Austrália, incêndios de grandes proporções que também contribuem para a emissão de mais gases de efeito estufa, o que tende a piorar o problema. A gente tem aqui, a gente teve o ano passado, no período de cheia, inundações recordes na região norte do Brasil, e a gente teve no início desse ano enchentes devastadoras e deslizamentos de terra também por excesso de chuva, não só aqui no Brasil, nas cidades e regiões que eu já citei, mas em países ditos desenvolvidos, né? A Alemanha, o ano passado, passou por uma grande devastação por conta de chuva. Mostra que todos temos que nos preparar, né? Para lidar com os efeitos dessa emergência climática. E, por fim, um efeito que a gente conhece bastante, essa semana, inclusive, saiu uma reportagem falando sobre a malária, o impacto que as mudanças climáticas podem ter, e as mudanças climáticas e a devastação da Amazônia pode ter na ampliação de casos de malária no Brasil. Mas a gente não precisa nem de pensar coisas tão distantes, né? Só citar a dengue. A dengue era há poucas décadas atrás uma doença muito concentrada em uma época do ano, e hoje em dia a gente vê acontecendo durante o ano inteiro. Enfim, a vulnerabilidade climática gera esses diferentes impactos, né? Podemos ir adiante. Para finalizar,
eu queria trazer, então, além da definição do que eu estou chamando e do que a gente vai chamar de impacto climático, né? A gente vai fazer, então, uma avaliação de impacto climático. O que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar as consequências da mudança climática nos sistemas naturais e humanos do município, seja Itatiaia-Sul, seja Curvelo e todas as cidades observadoras. Então, a nossa avaliação de impacto climático quer perceber essas consequências. E os dois últimos termos... a vulnerabilidade eu esqueci de definir certinho. Como o IPCC traz a definição, né? Eu vou usar a mesma, é o nível de reação de um determinado sistema para uma mudança climática específica. Então, por exemplo, a vulnerabilidade climática na cidade de Belo Horizonte foi mapeada em 2016. E, não coincidentemente, percebeu-se que a maior vulnerabilidade climática está nas áreas onde já existe maior vulnerabilidade social e econômica. Porque a vulnerabilidade climática fala diretamente da capacidade de dar resposta. Então, as áreas que têm menos infraestrutura urbana, as áreas onde as pessoas têm mais vulnerabilidade social, são as áreas que provavelmente terão mais dificuldade de dar respostas a impactos climáticos. Portanto, serão áreas também de maior vulnerabilidade climática. Quando a gente está falando de vulnerabilidade climática, a gente avalia qual é o caráter dessa vulnerabilidade, qual a dimensão, a taxa de variação climática que o sistema está exposto, a sua sensibilidade e a sua capacidade de adaptação. Então, algumas cidades podem ter, por exemplo, aquela enchente que eu citei na Alemanha o ano passado. A vulnerabilidade climática pode ser considerada baixa porque é um país com grande capacidade de responder e de se adaptar. Ou seja, grande capacidade de evitar mortes e depois recompor sua infraestrutura. Então, a vulnerabilidade não é a mesma para todos os lugares da cidade. Então, não dá para dizer a cidade de Itatiaia-Sul ou a cidade de Matosinhos tem uma vulnerabilidade X. Essa vulnerabilidade a gente precisa avaliar área por área da cidade. Cada território da cidade pode ter uma condição de vulnerabilidade climática diferente, como a gente também pode ver mapeado aqui em Belo Horizonte. E agora sim, os dois últimos termos que a gente vai trombar com eles, em muitos documentos, vocês vão ouvir a gente falar isso muitas vezes, é mitigação e adaptação climática. Quando a gente fala de mitigação, a gente está falando da redução de emissões de gases do efeito estufa para evitar ou para reduzir a incidência da mudança climática. A cidade, dependendo da característica econômica dela, ela tem maior ou menor poder de mitigação como alternativa, né? Como forma de ação. Cidades, por exemplo, que são muito industriais, elas eventualmente podem ter uma capacidade de mitigação maior. Cidades, por exemplo, citando de novo Belo Horizonte, é uma cidade que tem pouca indústria. A região metropolitana tem bastante, mas o município de Belo Horizonte relativamente tem pouca indústria. Então, a mitigação de Belo Horizonte estaria muito mais relacionada às emissões do transporte. Agora, se a gente pensar uma cidade de pequeno porte, que tem relativamente pouco trânsito e, eventualmente, não tenha nenhuma indústria que produz gases de efeito estufa, essa cidade vai ter um papel muito pequeno na mitigação. Então, isso vai variar de cidade para cidade. Por outro lado, a adaptação ela é igualmente importante para todas as cidades. Todas as cidades precisam se adaptar. Se adaptar significa ajustar-se em sistemas ecológicos ou socioeconômicos, resposta às mudanças climáticas correntes que estão acontecendo, ou mudanças climáticas projetadas em cenários.
E a gente faz isso a partir de mudando processo, adaptando processos, provocando mudanças estruturais, ou seja, a gente precisa planejar para conseguir adaptar a cidade. Então, não importa se a sua cidade tem baixa ou alta capacidade de atuar sobre a mitigação, ela precisará se adaptar para lidar com a mudança que já está corrente ou, eventualmente, com alguma mudança que esteja projetada. E é importante citar aqui que a adaptação também está relacionada a sistemas ecológicos. O nosso projeto de pesquisa está focado em sistemas socioeconômicos, em cidades, áreas urbanas, mas outras pessoas, outras equipes trabalham muito mais voltadas para a questão dos sistemas ecológicos, mas não será o nosso caso aqui. Acho que acabei. E, novamente, me disponibilizo para responder eventuais questões. Regiane, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por favor. Está ouvindo? Sim, estou te ouvindo bem. Vandeci, pode falar, estou te ouvindo bem. Ah, tá. Regiane, primeira coisa, são 3 perguntas em uma. A gente, aqui, quando começar a pesquisa, vai ter que disponibilizar de algum, e se sim, qual tipo de material, local e tempo. O tempo que eu digo aqui acho que você tinha dito na primeira reunião, que ficaria em média 1 semana, se não me engano. Então, isso é o que eu queria saber. E dessa parte aí que você falou de mitigação e adaptação, é possível que a nossa cidade entre aqui nessa parte da mitigação, porque o trânsito é tranquilo, sobretudo por ser um município de pequeno porte. Entretanto, a mineração aqui nos produz muita poeira e outros processos afins que poderiam entrar nessa parte da mitigação, correto? Bom, tá. Vou começar pela sua primeira pergunta. Sobre tempo e em relação ao estudo de caso que a gente vai fazer, a gente está considerando, a princípio, 1 semana, mas pode ser que a gente precise de mais. Sobre os materiais e informações, a gente, semana que vem, vai ter uma fala só sobre isso. Então, qualquer resposta que eu te der agora rápida vai ser menos completa do que Luísa vai falar para a gente semana que vem. Tudo bem? Se a resposta chegar semana que vem? Tudo ok, não, está tudo certo. Excelente. E sobre a mitigação, isso, além de tudo, tem uma questão que a gente não pode perder de vista, que é uma questão que está ligada a emprego e a política. Em que dimensão? Qual é a gerência que o município de Itatiaia-Sul, por exemplo, tem sobre as atividades minerárias na cidade? Dependendo do tipo de legislação ambiental municipal, essa gerência pode ser nenhuma. E aí, mesmo o município tendo uma atividade econômica que poderia atuar na mitigação, ele não tem ferramentas para isso. As ações de mitigação no mundo inteiro, elas acontecem principalmente na escala dos estados e da federação, porque é onde o arcabouço legislativo permite maior atuação sobre esse tipo de empreendimento econômico, sabe, Vandeci? Então, a gente ainda não pode te dizer qual seria uma possível atuação junto a Itatiaia-Sul
do ponto de vista de mitigação, porque a gente não fez essa análise profunda da legislação municipal. E talvez, já adiantando, a gente pode concluir que a atuação do município é nenhuma ou muito pequena. E aí o município precisa acionar o ente federativo, o Estado, no caso, para atuar junto à mitigação. Respondi? Sim, ok, muito obrigado. De nada. Mais alguém? Bom, então eu passo a palavra para a Natália, que vai apresentar para vocês essas duas ferramentas que eu citei que a gente vai desenvolver. E a gente se encontra terça que vem. A gente, eu e vocês. Vai lá, Natália. Ei, pessoal, boa tarde. Estou aqui na dúvida se eu tiro esse plano, mas como eu já vou passar para a apresentação... Natália, só que a gente não está vendo, a gente está vendo a tela do Teams. Tá, peraí. A gente não está vendo. Deixa eu só parar de compartilhar. Ah, pronto. Rapidamente, só para eu me apresentar. Excelente. Eu sou professora do Departamento de Urbanismo, da Escola de Arquitetura. E a minha participação nesse projeto, ela está muito voltada para o olhar sobre o planejamento urbano e a interface com essa intenção, né, de se entender as mudanças climáticas, como que a organização, o ordenamento territorial, ele vai dialogar diretamente com os impactos, né, e com o próprio plano de ação climática, que eu vou falar rapidamente. Então, como vocês viram a apresentação da Rejane, a gente tem várias instituições, e a ideia, quando a gente montou essa equipe, era trazer essas instituições e pessoas que pudessem agregar olhares diferentes a essa equipe. Então, é uma equipe multidisciplinar, então cada um entra aí com a sua... o seu conhecimento, né, a sua área específica aí em que trabalha. Deixa eu compartilhar para vocês, então eu vou falar um pouco, dar um respiro aí para a Rejane, né, Rejane? Sobre o que é, então, esse instrumento, né, que a gente está propondo, que nós estamos nos propondo aí a desenvolver com vocês. Então, são dois instrumentos, né, o Plano de Ação Climática e a Avaliação de Impacto Climático. Para a gente começar a pensar a estrutura, né, a metodologia do nosso trabalho, a gente buscou alguns planos. Antes disso, eu vou falar deles mais para frente, mas antes disso eu vou tentar explicar um pouco o que são essas duas ferramentas, né? O Plano de Ação Climática, eles propõem, então, uma ferramenta, né, que se propõe a planejar, acompanhar e monitorar as ações de enfrentamento à mudança climática. Ele pode ser elaborado em diferentes escalas. A gente tem planos na escala regional, então ele pode ser desenvolvido na escala regional, na escala municipal, na estadual ou até mesmo na nacional, né? E são alinhados aí com os objetivos traçados pelo Acordo de Paris, lá de 2015. A ideia central do Plano de Ação Climática, então, é orientar os governos a planejar e adaptar o espaço urbano, mitigando emissões e adequando-se às consequências já existentes aí à mudança do clima. Os objetivos principais dos planos de ação climática
são o seguinte: trabalhar com a adaptação, trabalhar com a mitigação e abordando a questão da justiça climática. Então, a Regiane falou rapidamente, né, já sobre esses conceitos da adaptação, resiliência urbana a riscos climáticos, soluções baseadas na natureza, biodiversidade, recursos naturais e uso do solo. Então, basicamente, como que o município, ou se for um plano elaborado na escala do estado, né, ou de região metropolitana, é possível também, de que forma que aquele território ele vai reduzir os efeitos danosos, né? Diminuir aí essas consequências negativas. A mitigação, ele vai entrar, é um dos objetivos também do plano, em tentar entender e neutralizar, né, diminuir aí a emissão dos gases de efeito estufa, trabalhando a questão do transporte, da mobilidade, uso de energia e novas tecnologias. E aí, comentando um pouco sobre a pergunta que foi feita agora há pouco, esse estudo, né, sobre os gases de efeito estufa, ele é feito em cima de alguns tipos de emissões. Então, ainda que não tenha muito transporte no meu município, dependendo do tipo de indústria, a gente pode ter um tipo de emissão, dependendo de resíduos, né? Então, a gente tem uma série de fatores que vão contribuir para essa emissão do gás de efeito estufa, e não é somente o transporte. A questão da pecuária, da agricultura, tem uma série de elementos, e aí tem uma metodologia específica para isso, né? Para entender, então, de que forma que aquele território, seja município, seja estado, ou região metropolitana, etc., como que ele está se comportando, né, em relação à emissão dos gases de efeito estufa. A justiça climática é um outro ponto que é considerado fundamental, porque a gente tem, né, como já foi falado aqui agora há pouco pela Regiane, a gente tem os riscos, eles estão acontecendo, e os territórios assimilam o impacto, ele não se limita à fronteira municipal, né? A gente tem inúmeros casos de emissões que são feitas em determinados lugares, e o impacto ele é em outro. Inúmeras áreas de vulnerabilidade climática são áreas de vulnerabilidade social. Aqui no estudo que foi feito em Belo Horizonte, as áreas de maior vulnerabilidade climática são as áreas de maior vulnerabilidade socioeconômica. De fato, são áreas com problema de infraestrutura, enfim. Então, essa discussão, ela está associada à questão da noção da justiça climática, né? De benefícios sociais e ambientais econômicos, uma governança integrada e um plano participativo. A gente já ressaltar novamente, na próxima terça eu vou falar um pouco sobre a participação. É um pacto, não adianta nós, um grupo restrito da prefeitura, elaborar um plano e a gente deixar de fora os atores, o cidadão, não adianta, vai ser um plano que ele pode ficar pouco eficiente, eficaz, né? Então, a segurança sanitária, a qualidade de vida, a equidade social e racial e a noção de cidadania, né? A gente entender que nós estamos juntos. Não adianta, não tem o limite do território, do município, né? Tem o limite aqui do meu bairro, sem dúvida são aqueles com a maior deficiência, vamos dizer assim, socioeconômica, são os que mais sofrem. E estamos todos juntos, nós estamos todos juntos no município, no estado, no planeta. Não adianta pensar individualmente que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, esses são os 3 conceitos principais, objetivos principais que o plano vai trabalhar. A gente pegou, né, quando a gente começou a trabalhar, a
a gente começou a estudar casos, planos que foram elaborados nas diferentes escalas, né? E aí foi um trabalho que envolveu grupos pesquisadores, a gente tem alunos que trabalham com a gente, né, que participam aí desse projeto. E aí a gente foi entender, pegar exemplos de planos nessas diferentes escalas. Então, nós pegamos o plano de El Salvador, o plano do México, em escala, que foram realizados em escala nacional, e aí, é claro, são objetivos muito gerais, a gente não consegue, eles não conseguiram detalhar tanto as ações, né, porque à medida que a gente vai descendo a escala, a gente consegue trabalhar diretamente com aquele território, especificar muito mais, entender muito mais os problemas e especificar bem mais as ações e trabalhar de uma maneira mais acurada, assim, com as metas. Então, de abrangência metropolitana, a gente pegou o plano, nós vamos entender, né, esse processo aí do plano de Campinas, que ele pegou a região metropolitana de Campinas. São trabalhos bastante recentes, gente, assim, de 2018 para cá, que, né, de fato, essa discussão tem se intensificado, tanto na esfera nacional, né, quanto aí a gente vai ver em vários municípios. São trabalhos bem detalhados, enfim. A gente pegou esses planos também, né, são na escala municipal de vários municípios aí, diferentes lugares, de Barcelona, Rosário, na Argentina, Santa Fé, Quito, que fez um plano bastante interessante. Então, vocês podem ver as datas aí na capa, né, a gente fez um print aí das capas, 2018. Rosário não tem, mas Santa Fé é muito recente também. Quito, 2020. São Francisco, nos Estados Unidos, Bogotá, 2018, Medellín, 2020. De fato, é uma discussão bastante recente aqui no Brasil, né? Salvador, Recife, 2020, São Paulo, Rio de Janeiro, 2021. Pegando, analisando, né, lendo, entendendo esses planos que foram finalizados, a gente entendeu que eles tinham, né, claro que não a gente formatou uma metodologia a partir dessa experiência, desses planos. Gente, existem poucos manuais de elaboração, e são manuais de outros países, não são da nossa realidade aqui, né? São muito genéricos, porque, em geral, as empresas cobram para fazer os planos de ação climática. Então, a proposta do nosso projeto como a Regiane falou anteriormente, propor uma metodologia de elaboração de planos de ação climática e de avaliação de impacto climático para municípios de pequeno e médio porte brasileiros. Então, a gente está trabalhando com a nossa realidade aqui, né? Então, a ideia é desenvolver essa metodologia. Então, para isso, nós estamos buscando planos existentes, métodos existentes. A gente está, vamos ver o que o pessoal anda fazendo, vamos ver esses guias e vamos formatar, né, e construir essa metodologia junto com vocês. Né? Em geral, esses planos, essas experiências, né, recentes aí que a gente visitou, eles, a partir dessa experiência, a gente formatou, então, esses passos aí que a gente vai percorrer na elaboração do plano de ação climática, né? O primeiro deles é um diagnóstico local, né? Entender o que se passa
nos municípios. Então, levantar leis, estudos, projetos, entender como que é a realidade do município, entender quais são os atores. Então, sempre quando tem essa imagem aqui, é quando a gente precisa conversar, fazer oficinas, discutir com a população de maneira geral. A gente entende que o grupo gestor, ele vai acompanhar o tempo inteiro, só que em determinados momentos a gente precisa abrir a discussão, né? Dentro dessa etapa aqui de compreensão da realidade, a gente colocou essa avaliação do impacto climático. Esse inventário do gás de efeito estufa, ele está presente em parte de alguns dos planos. A gente está propondo uma metodologia simplificada desse inventário, né? Isso a gente está desenvolvendo, a gente está discutindo com a equipe como que vai ser feito. Então, paralelo ao plano, a avaliação de impacto climático é uma ferramenta que está dentro do plano de ação climático. O plano é o grande processo, né? Para a gente fazer o plano, a gente precisa entender qual que é o impacto climático daquele território. E aí tem uma metodologia específica para a gente entender qual que é esse impacto climático, né? Então, esse primeiro momento dessa leitura, né, da realidade aí, leitura técnica, leitura comunitária, então a gente está chamando desse grande momento. Então, vamos entender o que está acontecendo naquele território. Em seguida, a gente elabora cenários. Espera aí, tem cenários, se não for nada feito, o que pode acontecer? Se algo for feito e se muita coisa for implementada, como que ficaria esse município? A gente faz esses cenários, desenha um plano de ação preliminar. O que é possível ser feito? Vamos conversar com os atores, né? Vamos construir junto esse pacto aí, desse território. Então, uma consulta pública priorizando as ações, o que é possível de ser feito. Aí a gente formata o plano de ação final. Então, nós vamos estabelecer metas, vamos colocar ações específicas, vamos definir quais indicadores a gente vai acompanhar para a gente monitorar esse plano, né? A ideia é que a gente faça, seja feito o acompanhamento desses indicadores, né? Ele que vai dizer se o que eu planejei está dando certo, não está, o trem se está bom ou não, né? Apresentação formal do PAC. Então, vamos apresentar, pessoal, é isso aqui que a gente está pensando. E pensar de que forma ele vai ser implementado, de que forma ele vai ser monitorado. Em geral, esse é o caminho que se tem percorrido para a elaboração do plano de ação climática. A gente está partindo desse desenho aqui inclusive, foi desse desenho que a gente formatou o nosso cronograma nos municípios. A avaliação de impacto climático, né, ele está dentro do plano de ação climática, a gente tem que entender, para elaborar o plano, qual que é o impacto no território, né? Envolve uma série de etapas, cálculos e análises espaciais e estatísticas para avaliar os riscos associados à mudança do clima num determinado território. Então, é fundamental entender essa realidade, né? Nós vamos entender a realidade, para então a gente vai escolher o modelo climático a ser adotado. E aqui, os três, né, os cenários aí, nenhuma intervenção, se nada for feito, business as usual, o conservador, então, o que é possível ser feito? O que o governo acha, o que aquele grupo ali entende que dá para ser feito, e um otimista, ambicioso, então nós vamos avançar mais, né? Nós vamos buscar metas e ações que vão, de fato, avançar para mitigar e para adaptar melhor, né? E aí são, né, vários parâmetros de vulnerabilidade: inundação, ondas de calor, seca, deslizamento, incêndio florestal, elevação do nível do mar, doenças por vetores, qualidades do ar, retrocessos das praias. Vai depender do território, né, gente? Aqui em Belo Horizonte foram identificados quatro tipos de vulnerabilidade: inundação, enchente,
deslizamento, onda de calor e a dengue, que é o que foi encontrado aqui. Em vários outros municípios foram outras questões, né? Por exemplo, a questão do nível do mar, né? Com áreas, municípios litorâneos aí. Então, vai depender das características daquele território, do tipo de uso do solo, relevo, mobilidade, transporte, uma série de informações que, quando a gente for entender a realidade do município, a gente vai chegar nisso aí. Peraí, então, para esse território aqui, a seca é um problema sério, né? Isso baseado em estudos, cálculos, mapas, levantamentos, né, que foram feitos aí naquela etapa de leitura do território. E aí a gente faz, né, elaboram mapas, aqui alguns mapas, e aí podem ser feitas camadas de acordo com, no caso de Belo Horizonte, foi feito uma camada de vulnerabilidade à dengue, a outra de vulnerabilidade à enchente, a outra de ondas de calor e a outra deslizamento. Somaram-se essas 4 camadas, chegou-se no mapa de vulnerabilidade climática de Belo Horizonte. Viram em 2016 que situação que estava, em 2030 como é que ficaria. E, de fato, eles elencaram áreas em que a coisa complica muito, né? Então, a gente tem esses recursos. Nesse caso aqui, foram apresentados aqui o mapa de risco total de Medellín, identificando áreas com maior vulnerabilidade, uma vulnerabilidade alta. Então, a gente trabalha, né, dentro do município, em geral, por setores censitários. A gente tem que ver qual dado que a gente tem disponível para aquela informação. Isso é fundamental para a leitura do território, né? Outros exemplos, de mapas temáticos que a gente desenvolve. Aí, problemas de precipitação extrema, né? A gente usa essas ferramentas aí como ferramentas de análise. Então, nesse caso aqui, no Recife, em geral, né, um mapa assim, o que está mais forte é o que está mais complicado. Isso eu ensino para os meus alunos quando se constrói o mapa. Então, a gente tem algumas áreas aqui, né? No caso de São Paulo, a questão da onda de calor, como que de fato a gente vai ver a porção aqui, e aí a gente compara, né, com urbanização, ocupação do território, relevo, enfim, tem uma série de fatores que a gente precisa ir mapeando, entendendo, para conseguir entender de fato quais são os territórios que, dentro do município, que são mais complicados ou não, né? Aqui no caso de São Paulo, e uma projeção 2030, 2050. Bom, rapidamente foi falei rapidinho, né, sobre o que são essas tais ferramentas e o que a gente está querendo, o que a gente se propõe, né, a trabalhar nesse projeto. E aí eu abro, né, para as dúvidas aí de vocês. Não sei se deu para entender, foi muito rápido, mas a gente já passou, né, bastante do tempo que a gente tinha combinado aí. Qualquer dúvida, podem me falar. Natália, Nada? até então, Oi. para mim está tudo bem. As dúvidas vão surgindo agora durante o trabalho, né? A gente vai tirando com vocês. Legal. A gente vai fazendo juntos, né, gente? Bom, eu acho que a nossa previsão aqui, de fato, né, era terminar, então, essa primeira rodada. Vão anotando as questões, dúvidas. Nossa, você falou aquilo lá atrás, mas não tem problema nenhum. A qualquer momento a gente está aqui, né? Na semana que vem a gente tem outra rodada, a gente vai avançar um pouco mais. E é um tema, gente, que a gente não assimila de uma hora para outra,
né? Essa terminologia, esses termos que a gente fala, aos poucos a gente vai digerindo, a gente vai entendendo, peraí, mas isso aqui no meu território, isso aí não é um assunto tão simples, mas nesse processo a gente vai se aproximando dele, vai ficando cada vez mais, a gente vai entendendo, né, qual que é a questão e contribuindo e construindo de uma maneira coletiva. Regiane, você finaliza? Sim, eu queria agradecer a disponibilidade do tempo de todos e todas. Lembrar que terça-feira que vem a gente se encontra 2h30. E pedir para vocês acessarem a pasta que foi compartilhada e tem material complementar para vocês entenderem melhor alguns assuntos e tem alguns vídeos, tem questionário para responder, já tentando ajudar a aproximar um pouco do território. E aí, se vocês interagirem com esse material das pastas e perceberem alguma dúvida, também podem trazer para a semana que vem a gente esclarecer. Acho que é isso. Obrigada, gente. Vou interromper a gravação agora.